Opa, plantonistas, desligar aqui, tá? Boa noite, muito boa noite. Estava aqui com a equipe nos últimos detalhes, porque estávamos tendo um probleminha com a transmissão aqui no YouTube, mas agora esse probleminha já foi resolvido e já vamos ter a nossa super aula, super mega aula de bradiarritmias. Vou só iniciar aqui a transmissão também no Instagram e a gente já começa com todos, beleza? Sejam muito bem-vindos. Quem for entrando já vai dizendo aí se é médico, se é estudante de medicina. E muito bem, vamos lá. Agora, oficialmente, iniciamos a nossa super aula de bradicardia, bradiarritmia. Gente, a aula hoje está sensacional. E essa é a aula número 2 do aquecimento, o superaquecimento para a imersão. Domine as emergências cardiológicas. Raíra, o que é a imersão, doutora Raíra? A imersão, Domine as emergências cardiológicas, é um curso online, tá? E gratuito, em emergências cardiológicas. E para que eu quero saber emergência cardiológica? Porque este é o caminho para você ter segurança no seu plantão. Vou te explicar por quê. Nós sabemos que a principal causa de morte no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. E você acha que o paciente tem uma doença cardiovascular e, de repente, ele apagou, morreu. Não. Entre ele ter uma doença cardiovascular e ele morrer, ele vai chegar no seu pronto-socorro com uma emergência cardiológica. E você vai precisar saber manejar. É por isso que hoje a aula é bradiarritmia. Tá? A gente vai falar de bradiarritmia na emergência, os erros que podem fazer você perder seu paciente. E eu vou te mostrar como não cometer esses erros. Primeiro, não fazer o mal, não é verdade? Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista intensiva e eu estou aqui para te mostrar um pouquinho do método, o passo a passo, capaz de dar mais um passinho em direção a dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. E aí, a aula de hoje, a aula 2 do aquecimento, que você pode perguntar, doutora, o que é aquecimento? Que imersão? Aula 2, hoje, do aquecimento. O aquecimento, gente, é essa série de aulas que eu faço antes do nosso grande evento, que é a imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Na imersão eu vou trazer slide, vou trazer caso clínico, vocês vão ver o quão rica é a imersão e o quanto vocês vão aprender. A imersão, gente, é um divisor de águas. Tem o antes e o depois. Vai ser um divisor, assim, fundamental para a sua carreira. Eu te garanto que depois de participar da imersão, você nunca mais vai olhar emergências em geral e principais emergências cardiológicas da mesma forma, tá? E por que eu falo de emergência cardiológica? Porque é a minha formação, sou cardiointensivista, porque é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e porque é a mais temida, porque você tem que identificar rapidamente, interpretar traçado eletrocardiográfico. Então, realmente elas geram muita angústia, ansiedade, com razão, né? Mas calma, que eu vou te mostrar o caminho para dominá-las. Ontem a gente falou de uma das emergências cardiológicas, hoje vamos falar de outra, amanhã de outra. Então, todo esse aquecimento eu vou trazer esses temas e a gente vai elevar nosso nível de consciência. Eu estou preparando o terreno para quando você chegar na imersão, você poder aproveitar tudo. Então, aula de hoje, bradiarritmias. Estou vendo a galerinha entrando, sejam muito bem-vindos, alunos da mentoria, muito bem-vindos. Inclusive, gente, agradeçam aos alunos da mentoria por a gente estar fazendo este evento e conseguir fazer esse evento de graça. Porque eles já entraram nas turmas anteriores, é que é possível a gente ter todo esse suporte, toda essa equipe aqui para conseguir te trazer esse conteúdo de qualidade e atualizado. Isso aqui não surge do nada, tá bom? Então, boa noite, estou vendo a galerinha entrando aí, boa noite, falando de onde é. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá falar de bradicardia. Gente, eu sempre vou trazer aqui para vocês o que é mais comum e mais grave, porque é o que você precisa saber para o seu plantão. Não vou trazer nada de conteúdo supérfluo, firula, coisa... Oh, boa noite, doutora Piauí. Carmenzinha, estou vendo que a Adriela entrou também, meus queridos alunos da mentoria, sempre aqui presentes. Mas é como eu sempre digo, vocês podiam estar dando essa aula no meu lugar, porque vocês já sabem isso aqui tudo. Então vamos lá, é sempre bom relembrar, né? Muito bem. Então a aula de hoje é sobre brad, tá? Bradicardia e bradiarritmia. E eu vou trazer o que é mais comum, o que é mais grave e como você manejar assim direcionado. Puf, como é que eu vou fazer no meu plantão? Lindeza, Carmen. Certo? O que é que eu não vou falar aqui? Eu não vou ficar falando, como que diferencia um 2 para 1, que é um BAV segundo grau, uma opção, uma opção 2, porque pode ser dos dois, sabia? Não vou ficar falando isso aqui, que é supérfluo, coisa de subespecialista. Eu vou ficar falando aqui para você aquilo que você precisa saber para salvar aquela vida que está na sua frente. É disso que eu vou falar, beleza? Vou pedir aqui para
Minha equipe, Tamizinha, me dá um retorno se está tudo certo com o áudio. E vocês também, se está tudo certo com o áudio aqui. A gente está transmitindo tanto no YouTube quanto no Instagram, né? Vamos lá, é disso que a gente vai falar. Então, por que eu preciso saber? Cara, você só precisa saber do que eu estou falando se você for médico e atuar como médico. Se você não atuar como médico, então não vai precisar saber. Mas se você atua como médico, então você vai precisar saber. Adriele, boas noites a todos. Aproveita essa aula que será espetacular. Olha aí, querida aluna da mentoria e querida amiga também. Então, vamos lá. O que você vai precisar saber para o seu plantão é emergência cardiológica, certo? Estamos entendidos? Ah, o que eu ia falar não era nem só isso, era o quê? Se você é médico e atua como médico, vai precisar saber, ai, Raíra, agora lascou, porque eu não saí da faculdade preparado, eu tive problema por causa do Covid na faculdade, não tive internato, ou se você se formou em qualquer faculdade da América Latina, você não saiu realmente preparado para atender emergência cardiológica. Mas calma, o problema existe, mas existe a solução. Eu estou aqui para te mostrar essa solução e eu vou te mostrar esse passo a passo ao longo de todas essas aulas e principalmente na imersão. Então, vamos lá. O que eu preciso saber sobre bradiarritmia? Aliás, né, o que é o título da nossa aula? Bradiarritmia, os erros que podem fazer você perder seu paciente. Gente, quando a gente está diante de um paciente, o que a gente vai fazer? Sempre, aqui é o passo zero, inicial do método que eu vou trazer para vocês, que é o método DEC, tá? O que é o passo zero? O que é o método DEC? É a forma de eu conseguir atender paciente em emergência cardiológica e salvar rapidamente a vida desse paciente. Tem que ser rápido, é emergência. Então, o zero do método DEC é comece pensando no pior. E aí eu vou perguntar para vocês, quando eu estou diante de uma bradicardia ou bradiarritmia, o que pode ser pior? Aí alguém vai responder assim, BAVT. Não é isso. Não é isso que pode ser o pior. Raíra, mas a pior brad que existe é o BAVT. Em termos de eletrocardiograma, eu concordo com você. Mas, se o paciente está estável, bonitinho, eu consigo agendar um implante e marca passo definitivo para amanhã, porque ele está aqui no Dante, chegou hoje em BAVT, estável. Eu vou deixar ele monitorizado e implantar o marca-passo definitivo dele amanhã. Qual foi o problema desse BAVT? É diferente de um paciente que chega com BAVT, batendo a 25 e com dor torácica isquêmica, com sinais de insuficiência cardíaca, rebaixado. Esse BAVT está causando muito problema. Então, tem um BAVT bonzinho, um BAVT malzinho, Raíra? Então, a pergunta certa a fazer não é se ele tem BAVT. Eu vou refazer a pergunta. O que pode ter de pior nesse paciente? Ele estar instável por causa da bradicardia. Não é eu saber se é uma brade sinusal ou um BAVT, porque uma brade sinusal pode causar instabilidade e um BAVT pode estar estável. Então, a pergunta certa de imediato não é eu correr para fazer um eletro para saber o que está rolando. É eu colocar na frente o que é mais importante. E isso pode ser contraintuitivo. Nossa, como que eu vou manejar uma bradiarritmia sem um eletro? Vai. E essa é a forma correta, eu vou te mostrar na aula de hoje. Percebe como não é óbvio, mas depois que você vê esse método, vai ficar tão simples para você atender esses pacientes que você já vai raciocinar direto. E isso aqui, gente, é um pinguinho, tá? É uma amostrinha do método DEC, tá? Aqui no aquecimento eu estou trazendo um começo, abrindo os olhos para vocês, trazendo a consciência, tá? Na imersão eu vou mostrar o método DEC completo, o método DEC, como ele funciona. E é uma amostra também do método DEC, porque eu não consigo em 3, 4 aulas ensinar todo o método DEC. Quem quiser aprender tudo vai ser na mentoria. Mas você já vai ter uma transformação em participar da imersão. Então, não deixe de participar, tá? Se inscreve. Quem quer se inscrever na imersão, digita eu quero aqui no Instagram e vou pedir para a equipe mandar o link no YouTube, para quem está vendo pelo YouTube. Então, quem está pelo Insta, digita eu quero e aí você vai receber o link de inscrição da imersão direto no seu direct, no seu DM, tá? Só digitar eu quero, certo? É online gratuito, tá? Não tem desculpa, tá bom? Dá para assistir de qualquer lugar e não tem que pagar nada. Então, só precisa você se mobilizar, que é com você. Então, vamos lá. Belezinha. Método DEC ponto zero. Começo pensando no pior. O que é pior numa brad? É ela causar instabilidade. Quando você sabe disso, você não erra mais. Porque seu raciocínio já vai muito direcionado. Esse ponto zero é a base do método DEC.
E aí a gente vai exemplificar. Então, eu vou te dar um exemplo. Talvez vocês já até comecem a identificar o que está acontecendo, porque eu só pincelei um pouquinho do método DEC. Vou dar um exemplo de um atendimento de um paciente sem o método e com o método. E vejam como é catastrófico atender esse paciente sem o método. Paciente idoso, tá? 70 anos, hipertenso, diabético, 75 anos. Chegou no pronto-socorro, sonolento, rebaixado. Tá lá no consultório, na maca. O médico, que não conhece o método, não sabe por onde começar. E aí, sabe qual é o problema de você não saber o que é o método DEC? Ele vai te mostrar quais informações pegar no caso clínico para você montar o diagnóstico e entrar com a conduta salvadora de vidas. Quando você não tem um direcionamento, cada alteração que você vê no caso, você quer corrigir. Ah, a PA está baixa, então vou dar volume. Não é assim, gente. A PA está baixa por quê? É um choque o quê? Hipovolêmico, vasoplégico, cardiogênico, tem que ter um raciocínio direcionado. Não é tem um sinal vital alterado, eu vou corrigir. Não, esse sinal vital alterado, junto com outro, e com outro, e com outra informação, eles juntos formam um diagnóstico. E aí você entra com a conduta salvadora de vidas. Então, eu vou te mostrar esse atendimento sem ter esse raciocínio. Ai, tá rebaixado. Senhor, tá rebaixado. Chama ele, balbucia, fala alguma coisa, sonolento de novo. Aí você, deixa eu ver pupila, né? Neurológico tá alterado, então deixa eu ver pupila. Olha, a pupila tá normal. Ah, deixa eu ver Babinski, tá normal. Hemiplegia. Ah, mas tá rebaixadão, né? Causas de rebaixamento no idoso. Infecção. Ô, senhora, ele tava tossindo, tava com dor para fazer xixi, teve febre? Não, então infecção não é. AVC, filha hipertensa. Ah, vamos fazer uma tomografia. Leva o paciente do consultório para a tomografia. O que acontece? O paciente parou na tomografia. Ah, era muito grave, né? Já chegou rebaixado. Não sabe nem o que escrever no atestado de óbito, porque não sabe nem o que aconteceu. Agora eu vou te mostrar como entender exatamente o que aconteceu com esse paciente. Chegou o paciente, aí aqui a gente vai para o passo, digamos assim, o número 2 do método DEC. Chegou o paciente. Tá parado? Não. Move, se move. Ou quem não se move, se move. Não tá parado, né? Então, quem se move, ganha move. Vai para a sala de emergência, paciente rebaixado, paciente grave. Sala de emergência, monitorização. O que é um MOV? Quem sabe o que é um MOV? Escreve aí para mim. O que é um MOV? Eu já falei né? Vai para a sala de emergência para fazer o MOV. Eu boto o MOV com E no final, tá? Então, MOV de monitorização, oxigênio, se estiver indicado. Você vai ver a oximetria primeiro. Acesso venoso e é de eletro, de exame físico. O eletro você vai fazer e deve fazer, mas sem atrapalhar sua conduta e sem atrasar sua conduta. Na hora que eu monitorizei o paciente, eu vi que ele estava hipotenso, bradicárdico. Aí você diz assim, Raíra, só piorou, porque agora, além do paciente rebaixado, isso mesmo, galerinha piada, agora piorou, porque além de rebaixado, ele está hipotenso e bradicárdico. Agora, eu não sei o que está fazendo, o que está acontecendo. Aí você, olha, bradicardia, paciente batendo a 25, bradicardia é causa de instabilidade. E o paciente está rebaixado, hipotenso, tudo por causa da bradicardia. Entro com a conduta, o tratamento para bradicardia, resolveu todos os problemas, a PA, o rebaixamento. Então, porque simplesmente você seguiu um passo a passo. Você monitorizou. Agora, se você monitoriza e não sabe que a bradicardia pode causar isso, também, ó, adiantou nada. Nadou e morreu na praia. Monitorizei, vi uma brad de 25. Pô, é claro que tá causando instabilidade. Meu coração bate a 70. Ou então as mulheres geralmente batem mais, né? 80, 90. Então, óbvio que está causando instabilidade. Então, é isso que a gente... algum momento aqui eu perguntei para vocês se era um BAVT ou uma brade sinusal. Pode ser uma brade sinusal, mas está causando instabilidade. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou mostrar aqui para vocês são esses erros que você não pode cometer e vocês já devem ter percebido. Então, já vão anotando, tá? E, gente, isso aqui é só a segunda aula do aquecimento. Tem muita coisa por vir. E a imersão tá surreal. Eu vou trazer o caso clínico com slide, vou discutir com vocês. Então, quem quiser se inscrever na imersão, digita eu quero para receber o link direto no seu direct. Vamos lá. Então, bradiarritmias na emergência, erros que você não pode cometer, erros que podem fazer você perder seu paciente. Ponto número 1 é a base do método DEC, eu vou repetir isso 1000 vezes, começar pensando no pior. Ponto número 2, se não monitorizar o seu paciente, como é que você vai tratar esse paciente, como que você vai avaliar se esse paciente está
estável, instável, então tem que monitorizar e dar um suporte inicial, como vocês escreveram, aporte de O2, etc. E aí, vou falar outro erro. Esperar o eletrocardiograma para tomar a conduta. Aí o paciente para. Não dá, gente, para esperar o eletrocardiograma para tomar a conduta diante de uma bradicardia ou bradiarritmia. Nossa, doutora Raíra, mas é uma arritmia, eu preciso ver o eletro e saber se é um BAV do segundo grau, MOBITS 1, que é mais benigno, se é um BAVT, que é mais maligno. Não precisa. Não precisa, porque até a brade sinusal pode causar instabilidade. E eu posso ter um BAVT estável. Então, a pergunta errada não só não te leva ao diagnóstico sindrômico, que é uma brade instável, como te afasta e atrasa a conduta salvadora de vidas. Ou seja, qual a conduta errada que eu estou falando? Esperar um eletro. Aí tu não tratou a brade, o paciente parou. A moça do eletro está lá no 15º andar. Não, tem uma moça do eletro só no PS. Pois é, mas tá fazendo a doutorásica que acabou de chegar. Você vai esperar eletro, o paciente perde a última chance que ele tinha. Gente, eu tô falando aqui como você aproveitar a última chance do paciente. É a última chance dele. Você não pode bobear. Você não pode ter insegurança. Falhou, pisou em falso, perdeu a chance. Sabe aquele familiar que antes de você entrar na sala de emergência com o paciente virou para você e disse assim: doutor, por favor, não deixe ele morrer. Doutor, somos só eu e ele. A esposa falando, somos só eu e ele. Ou como um relato que eu ouvi hoje mesmo. Doutora, a neta dele vai nascer. E ele queria ver a neta nascer. E aí depende de você, daquela porta para dentro, saber o que fazer para que esse paciente possa ter a chance de voltar para casa e ver a netinha dele nascer. Mas isso só vai acontecer se você souber tratar esse paciente. Doutora Raíra, como que eu posso aprender a tratar esses pacientes em emergência cardiológica? Fazendo todos os anos de residência que a senhora fez, e mestrado, e curso em Harvard? Pode ser, eu consegui com esse caminho. Mas existe uma forma mais rápida, que foi esse método que eu criei. O método DEC nada mais é do que o conjunto de tudo que eu aprendi ao longo de todos esses anos, os aprendizados das residências que eu fiz, né, na Unicamp, no Dante Pazanese, que são referências na América Latina, e as principais atualizações, tanto de diretriz, quanto de artigo científico, está tudo compilado ali, num passo a passo pronto para você usar no seu plantão. Então, se você quiser dar o plantão tranquilo, sem ter a chance de perder nenhuma vida nas suas mãos, esse é o método mais rápido, mais fácil, mais barato, né? Porque tanto que eu gastei para investir em toda essa formação, então o método DEC seria a forma mais rápida. Onde eu encontro o método DEC, doutora? Aqui eu estou falando um pinguinho do método DEC que tem aqui nesse aquecimento, aqui é mais para trazer a consciência. Vai ter muito, eu vou te falar tudo sobre o método DEC lá na imersão. Beleza? E na mentoria a gente aplica ele todos os dias. Então vamos lá. Erro. Vocês estão anotando? Cadê vocês? Quem está acordado aí? Fala eu. Quem está acompanhando? Faz sentido? Vamos lá. E, gente, quem não se inscreveu na imersão ainda, digita eu quero para receber o link da imersão direto no seu direct, aqui pelo Instagram, tá? Quem está pelo YouTube, aí já está o link, a equipe já mandou, tá? O link no chat, tá bom? Bom, vamos lá. Boa noite, doutora. Está ótima de azul. Obrigada pelos ensinamentos. Oh, meu Deus, muito obrigada. Vi aqui que a galera é animada. Gente, na verdade, eu queria dar os parabéns para você que está aqui. Porque você parou um tempo, se programou, está aqui assistindo essa aula, porque você está preocupado com o seu paciente. Você quer dar o melhor tratamento para ele. Foi para isso que a gente se formou. É assim que a gente honra nosso juramento. Então, parabéns para vocês que estão aqui e que vão continuar aqui, hein? Se comprometa, fique nesse evento até o final, no aquecimento e principalmente na imersão. Porque você se comprometeu 6 anos na faculdade, não vai se comprometer aqui alguns dias comigo? Vai, vamos lá, vamos fazer o melhor pelo paciente. Estou aqui justamente para te trazer esse conhecimento direcionado, beleza? Então, vamos nessa. Erros, vocês estão anotando, né? Cadê meu sininho? Tá todo mundo acordado aí? Erros, a gente já falou. Primeiro, não juntar as informações, que eu falei de uma outra forma. Não dar o suporte inicial do paciente, quem se move ganha move. Monitorizei, vi uma brade, não sei o que fazer, não sei que a brade pode causar instabilidade. Esperar o eletrocardiograma para tomar conduta, tá errado também. Então, qual que seria a forma correta? A forma correta é não cometer esses erros. Então, encontrou o paciente que se move ganha move, monitorização. Aqui, quando eu faço move, monitorização, oxigênio, acesso venoso, exame físico, com esses dados da monitorização e o exame físico, eu vou justamente avaliar
se o paciente está estável ou instável. Agora, vocês vão me responder aqui no chat. Quais são os critérios de instabilidade diante de um paciente com bradicardia ou bradiarritmia? E aqui, gente, eu não faço distinção se é bradicardia ou bradicardia sinusal ou bradiarritmia. Por quê? Porque não importa. Eu não já falei? Qualquer um pode causar instabilidade. Desde uma bradisinusal até um BAVT, o paciente pode estar com uma bradisinusal instável e com um BAVT estável, ou vice-versa. Então, não importa eu ficar, será que essa onda P está dissociada mesmo do QRS? Será que é um BAV segundo grau MOPS 2? Ou é um BAVT? Não importa. Está perdendo tempo. Tempo é vida. Não dá para ficar perdendo tempo com a pergunta errada. A pergunta certa é: ele está estável ou instável? Escrevam aí para mim quais são os critérios de instabilidade diante de uma bradicardia ou bradiarritmia. É isso que você precisa saber. Não é, ai, será que essa brad... Não. Ai, será que é um 2-1? Não. Quanto isso, teu paciente tem aqueles 2 últimos minutos de vida, perdeu. Esperando tu decidir se é um BAVT ou não. Que não importa nada. Esperando vir fazer um eletro, que não importa nada. Muito bem, galera. Vocês estão muito afiados. Então, a gente fala os 4 ou 5 Ds da instabilidade. Muito bom. Quais são? D de dor torácica, isquêmica, né, gente? Então, angina. Por que dá dor torácica? Porque está dando baixo débito, né? Então, não está nem perfundindo direito essas coronárias. Todos esses Ds de instabilidade, gente, instabilidade é sinal de baixo débito por causa da bradicardia ou bradiarritmia. Instabilidade não é só hipotensão, pelo amor de Deus. Instabilidade é sinal de baixo débito. Então, pode ser instabilidade, critérios de instabilidade, 4 ou 5 Ds da instabilidade. D de dor torácica isquêmica, D de dispneia. A dispneia, gente, é para lembrar de sinais de insuficiência cardíaca aguda, né? É estertocrepitante, dispneia também, taquipneia, queda de saturação, tá? D de dispneia. D de diminuição da consciência, mas é para a gente lembrar de alteração aguda do estado mental, que pode ser tanto rebaixamento quanto agitação psicomotora, certo? D de diminuição da PA, mas não é só hipotensão, é diminuição da PA ou outros sinais de choque. Quais são os sinais de choque? Escrevam aí para mim. Sinais de baixo débito. Escrevam aí para eu saber. Ó, tempo de enchimento capilar prolongado, extremidades frias, pegajosas, pulsos periféricos, alternantes, finos, às vezes até ausente, tá? Rebaixamento de nível de consciência também, oligúria, anúria, certo? E o quinto D, que seria o desmaio, que é a síncope, que é mais comum mesmo na brade do que, por exemplo, na taquiarritmia. Quantos desses Ds eu preciso para considerar o paciente instável? Precisa ter todos? Precisa ter 1, 2, 3, 4 ou 5? E bem lembrado, Tamizinha, quem quiser receber o link de inscrição da imersão, que é online e gratuita, digita eu quero e vai receber no direct, tá? Recebe direto no direct do Instagram. Não para quem está no YouTube, vocês clicam nesse linkzinho que a gente mandou. Mas quem está no Insta, digita eu quero, que vai receber o link direto no seu direct, beleza? Meus amores, só presa de 1. Imagina se eu tivesse que esperar os 5. Aí já vou reanimar, né? Então, é só 1. Tendo 1, eu já tenho um sinal de que realmente essa bradicardia tem comprometimento hemodinâmico, tá bom? Então, você vai entrar com a conduta salvadora de vida. Em nenhum momento aqui eu avaliei eletro, esperei eletro. Em nenhum momento aqui eu quis saber o diagnóstico final da brad. É óbvio que lá na monitorização você vai ver o traçado. Aí você vai ver o traçado e vai ver que ele está bradicárdico. Você já viu no pulso, na ausculta, mas você vai ter um monitor para te guiar. O monitor é mais do que suficiente. Quanto mais instável o paciente, mais o monitor vai ser suficiente. Por exemplo, parada cardiorrespiratória, tu vai fazer eletro. Peraí, vamos fazer um eletro para ver se é um FV. Não faz sentido nenhum, né? Na parada é tudo monitor, é ou não é? Nas brades também. Porque o que pior pode existir é uma brade instável. Então, eu monitorizo e avalio o critério de instabilidade. Não tem? Ufa! Graças a Deus. Faz o eletro, vamos chamar o especialista. Aí tem, vou tratar. Faz o eletro depois, se der. Mas agora eu tenho que tratar, porque é melhor eu esperar o eletro e o paciente morrer, ou eu tratar e o paciente continuar vivo, né? E se você quiser, depois no monitor, você pega a memória, tira foto, imprime. Não tem problema nenhum, o registro tá lá, certo? O que você não pode é, imagina, é mais importante eu registrar ou salvar a vida do paciente? Óbvio que é salvar a vida do paciente.
Então, é saber para onde olhar, saber o que é prioritário. Isso é o método DEC. Isso aqui, gente, é um pouquinho dele. É para uma situação, que é a BRAD. E olha que eu nem estou trazendo aplicado em caso clínico, simulação realista. Estou trazendo aqui, como eu disse, aqui é o aquecimento. O aquecimento para o grande evento, que é a imersão. Que aí é um evento mesmo. Eu vou trazer slide, é uma aula completa, vou trazer caso clínico, a gente vai discutir junto. Então, aqui é o preparar terreno. É o esquenta, beleza? Certo, gente? Então, aprendemos hoje que existe, que sim, não tem como você fugir. Ai, doutora, emergência não é para mim, eletro não é para mim, arritmia não é para mim. Se você não atuar como médico, tudo bem, você não vai precisar saber. Entre aspas, né? Porque se você se formou médico, uma pessoa cair do seu lado, você vai prestar socorro para ela. O leigo precisaria saber disso. Mas vamos lá. Se você é médico e atua como médico, vai chegar paciente com emergência cardiológica para você, porque isso é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Isso, tempo é músculo, é vida, é qualidade de vida, é tudo. Então, se você é médico e atua como médico, vai chegar a emergência cardiológica, porque é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Se você souber o que fazer, você aproveita essa última chance do paciente e salva a vida dele. Se você não souber o que fazer, seu paciente vai virar mais um número na estatística de mortes por emergências cardiovasculares, certo? Doutora, agora pronto, porque eu tenho que saber e eu não sei. Então vem comigo que eu vou te mostrar. É o método DEC. Você não deve ir para o plantão sem estar preparado. Se você escolhe para um plantão sem estar preparado, você está escolhendo o quê? Ganhar dinheiro? Ok, a gente tem que ser bem pago pelo que a gente faz, desde que a gente esteja fazendo adequadamente. Ir para um plantão sem estar preparado é como dizer, eu vou lá para ganhar o dinheiro independente do que aconteça no meu plantão. Se o paciente vive ou morre na minha mão, se foi por falta de preparo meu ou não, o que está garantido é o dinheiro no final do plantão. E isso é o que a gente não pode fazer. Você tem que estar preparado. A gente não pode esquecer qual é a base da medicina. Qual é a base da medicina? É o amor. É o cuidado com o próximo. A gente está aqui para servir, para cuidar do próximo. Eu não posso ir para um plantão ganhar dinheiro independente se eu ajudei ou não o paciente. Minha obrigação é ajudar o paciente. É servir. É resolver o problema dele, desde que seja um problema simples até algo que poderia levá-lo à morte, que é do que eu estou falando aqui, de emergência cardiológica. A gente não pode se distanciar disso. Até porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né? Então, se você comete um erro médico e é fotografado, prontuário, é filmado alguma coisa, pode até perder o seu CRM, que foi tão difícil de conseguir. Desde estudar para passar na faculdade, terminar a faculdade, o valor da faculdade, que muitas vezes você tem que pagar a faculdade, não tem faculdade pública para todo mundo. Então, a gente tem que pesar muito antes de fazer as escolhas, porque o paciente que está em situação de emergência, ele vai para o primeiro pronto-socorro, que o mais próximo. Ele está em situação de emergência, está quase morrendo. Ele não escolhe o hospital, mas você que está no plantão, você escolheu estar ali. Então, você tem que estar preparado, certo? Ai, doutora, sabe o que é dar um branco na hora da emergência? Pois é. Como é que eu vou usar o método DEC, doutora, se deu um branco na hora? O método DEC parte do branco. Meus alunos estão aqui, podem confirmar isso. A gente parte do zero. Os casos que eu discuto com meus alunos na mentoria, lá na simulação realística, é do zero. Ele não tem informação nenhuma do paciente. No máximo, assim, masculino, idade tal. Aí começa. Do zero, eles chegam a um diagnóstico que possibilita eles entrarem com a conduta salvadora de vidas. A voz está falhando já. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. O método DEC. Certo? A Carmenzinha, verdade. Muito bom. Gente, quem não se inscreveu na imersão, se inscreve. É só digitar eu quero para receber o link na sua bio. Para receber o link na sua DM, no seu direct. Mas também tem um link na bio do Instagram, tá? E tem aqui no chat do YouTube. Inclusive, quem está aqui no Instagram, depois vai lá no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal. Vamos fazer crescer esse canal do YouTube, porque assim a gente contribui para levar esse conhecimento que salva vidas para mais pessoas, para o maior número de médicos possível. Certinho? Então, o que a gente aprendeu aqui? O que não fazer. A gente não deve negligenciar o passo a passo, deve seguir o passo a passo. A gente deve levar o paciente para monitorização, seguir o passo a passo, tá? Então, seguir... tô só vendo aqui o meu retorno da equipe. Então, a gente precisa levar o paciente para a sala de monitorização, seguir o passo a passo. Não vou esperar eletro, pelo amor de Deus. Eu vou olhar o traçado no monitor e vou atuar conforme o traçado. E aí, gente, a gente vai avaliar os critérios de instabilidade, que vocês já me falaram aqui. Se tiver um critério já instável, eu vou fazer o quê? Quem sabe? BRAD instável. Qual que é a conduta?
BRAD instável. A gente tem a atualização da CLS, né, gente? Que é para a gente fazer o quê? Atropina 1 miligrama. Isso aqui, gente, fazer atropina 1 miligrama é quando você abre mão de tentar entender o traçado eletrocardiográfico. Muitas vezes não dá tempo. Então, você faz atropina 1 miligrama, mas já vai para a conduta de segunda linha, porque a atropina provavelmente, se resolver, vai ser por poucos minutos, ou ela pode não resolver, se for um bloqueio avançado. E aí você vai ou para o marca-passo transcutâneo, ou para a epinefrina em bomba de infusão contínua, ou para a dopamina em bomba de infusão contínua, tá? Um ou outro, o que tiver disponível. Beleza? Essa é a conduta. Os erros a gente entendeu que não fazer. Então, o que eu vou fazer? Seguir esse passo a passo. É isso, esse passo a passo que é a diferença entre a vida e a morte do seu paciente. Aquele caso que eu trouxe no início. Conduzindo sem o passo a passo, o paciente morreu na tomografia que não tinha indicação nenhuma. Conduzindo com o passo a passo, salvou a vida do paciente. E aí eu vi alguma pergunta aqui sobre não ter recurso. Quanto menos recurso você tiver, mais o seu passo a passo tem que ser bem feito. Por quê? Porque na anamnese, no exame físico, você chega nesse diagnóstico. Então, se você fez a anamnese, o exame físico do paciente, eu preciso de mais o quê para dar um diagnóstico de BRAD instável? Vi frequência, vi PA, fiz anamnese, exame físico direcionado, né? Aquela da faculdade de 2 horas, o paciente tem 2 minutos de vida, tu vai passar 2 horas na anamnese? Não dá. Tem que ser direcionado, tem que saber o que perguntar. E aí você já consegue dar o diagnóstico sindrômico e entrar com conduta salvadora de vidas. Beleza? Esse é o passo a passo correto, é isso que você... Então, o que eu vou fazer no meu plantão? Seguir esse passo a passo, o método DET. O que eu não devo fazer? Eu não devo ir para um plantão sem estar preparado. Certo? E eu deixo, então, aqui o convite para vocês continuarem nessa jornada junto comigo, tá? Continuarem aqui no aquecimento, a gente vai ter aula todos os dias dessa semana. Assista o máximo que você puder, se você conseguir assistir todas, melhor, porque você vai chegar num nível muito elevado na imersão. Mas lembrem-se que a imersão é o grande evento. Caso você tenha um tempo mais limitado, Raíra, será que eu assisto o aquecimento ou a imersão? O ideal é assistir tudo, mas foque na imersão, não deixe de ir para a imersão. Então, imersão obrigatório, vai ser o divisor de águas na sua vida. Agora, quanto mais aulas do aquecimento você assistir, melhor você vai chegar na imersão e você vai conseguir absorver tudo, tá? E quem vai se beneficiar no final das contas é o seu paciente, porque você vai dar o melhor e mais atualizado tratamento para ele. Então, meus amores, é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre BRAD, os erros que você não deve cometer, porque sim, podem fazer você perder seu paciente. Vocês viram todos os detalhes disso e o porquê disso e como evitar esses erros. E eu dei um a mais, né, gente? Além de mostrar os erros, que já seria uma aula extraordinária, eu ainda te mostrei a forma certa de conduzir esse paciente. Te mostrei um pinguinho, uma amostrinha grátis aqui do método DEC. Então, vou ficando por aqui hoje. Escreva eu quero para receber o link de inscrição da imersão. Não percam a imersão, as aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Tem que assistir ao vivo, depois reassistir, anotar, porque é um divisor de águas na sua carreira, tá? E eu aguardo vocês lá, tá bom? Digitar eu quero para receber o link, ou então ir lá na bio e se inscreve no link na bio. Se tiver qualquer dúvida, dificuldade, você pode falar com a gente, manda um direct, que a gente vai responder e minha equipe está à inteira disposição. Gente, um recado importante. Quando você vai lá na bio, para você se inscrever, você coloca seu nome, seu e-mail e o CRM, ou então o número estudantil. Se você tiver alguma dificuldade com isso, manda um direct que a gente te ajuda. Depois que você se inscreveu, tem um convite para o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é o local onde a gente vai mandar os recados do evento, os recados importantes. Então, a aula 1 da imersão começou, o link é esse, a gente vai mandar lá. Se você está se inscrevendo na imersão, eu entendo que você quer dar o melhor tratamento para o seu paciente, quer se atualizar e quer dar mais um passo em direção a dominar emergências cardiológicas e ter mais segurança no seu plantão. Então, se você se inscreveu, é importante que você assista a aula, é ou não é? Então, entra para o grupo de WhatsApp, onde a gente vai mandar os links das aulas. Além disso, os materiais de resumo, o e-book resumo, material complementar do evento, é um super evento, né, gente? Então, tem material complementar. A gente vai mandar exclusivamente no grupo de WhatsApp. Belezinha? Então, ó, beijos, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Vocês são sensacionais. Vocês estão aqui para aprender mais e cuidar melhor do seu paciente. Então, fica comigo o evento inteiro, tá? Vejo vocês na aula de amanhã, então. Tchau, tchau e até lá.